Terça-feira, 19 de setembro de 2023, começa agora o Pix News. Confira os principais destaques desta edição. 18 municípios catarinenses são contemplados com equipamentos agrícolas. Investimento é de mais de 6 milhões de reais. No Paraná, Fórum debate o futuro do agronegócio. Falando em agro, investimento em energia sustentável chega a mais de 1 bilhão no Paraná. Mais de 6 mil propriedades foram beneficiadas. Após 3 anos de trabalho, Rio Pinheiros, em São Paulo, é considerado limpo, mas ambientalistas alertam que ainda tem muito trabalho a ser feito. Greve no setor automobilístico preocupa nos Estados Unidos. Paralisação atinge mais de 12 mil trabalhadores. Ucrânia é atacada novamente, desta vez Lviv é alvo dos russos. E você vai ver ainda. Temporada de baleias jubarte no Espírito Santo. Pesquisadores avaliam como os cetáceos se comportam diante do tráfego marítimo. Essas e outras notícias a partir de agora no Pix News. Olá, obrigada pela companhia. Nós estamos ao vivo agora, 8h03. O governo de Santa Catarina fez ontem a entrega de 18 maquinários agrícolas. Os novos equipamentos devem auxiliar pequenos produtores do estado. A entrega das chaves foi realizada na sede da Secretaria de Estado da Agricultura. 18 municípios de Santa Catarina receberam novos maquinários que irão auxiliar no setor agrícola do estado. São 11 retroescavadeiras, 5 tratores e 2 caminhões basculantes. E temos aí mais máquinas que estão chegando. São 16 milhões de recursos que estão sendo aplicados. Nesse aqui em Florianópolis, que nós descentralizamos para essa região, Chapecó, São Joaquim e Campos Novos, e vamos fazer várias entregas desses maquinários que estão aí. E também com a redução dos valores quando se compra assim, no atacado, né? Nós vamos redistribuir para que sejam beneficiados os nossos agricultores. Então, representa produção, representa tecnologia, representa nós dando atenção para o campo. As novas máquinas beneficiam o setor, que é um dos carros-chefes do estado. Em 2022, o setor produtivo obteve um faturamento de 7,5 bilhões de dólares, o que representa 64,4% do valor total exportado por Santa Catarina. Os mais favorecidos serão os pequenos produtores. Em São Martim, por exemplo, quase 40% da economia do município provém da agricultura. A maioria são de produtores familiares. As prefeituras municipais, principalmente nos pequenos municípios, têm um papel fundamental para ajudar esse pequeno produtor a desenvolver a sua propriedade. E isso vem de frente aos equipamentos, né? Hoje aqui recebendo uma retro, recebemos trator agrícola, caminhões. Então eu quero agradecer aqui a iniciativa dos deputados, senadores que contribuíram, né, e todas as lideranças políticas, inclusive, que contribuíram, né, para que fosse destinar esse recurso, e o bom senso do nosso governador, também do nosso secretário de Agricultura, Valdir Colato, entendendo realmente da importância desse tipo de recurso lá na propriedade, lá no município, para a gente movimentar toda a economia da agricultura familiar. O investimento feito foi mais de 6 milhões de reais em emendas parlamentares dos mandatos de 2022 e pouco mais de 122 mil de contrapartida do estado. Para o governador Jorginho Melo, essa participação dos deputados e senadores favorece a modernização do trabalho no campo. Que faz um bem danado. Renovar o parque de máquina, comprar uma máquina para ajudar na agricultura, para ajudar na infraestrutura da cidade. Então é uma política que eu sempre procuro ressaltar a importância dessa ação coletiva entre os deputados federais, os senadores, entre o governo, a secretaria, enfim, para dar aos nossos agricultores um pouco mais de condições de continuar competindo, trabalhando, se esforçando. É um sucesso isso. Começou ontem o 4º Fórum do Agronegócio no Paraná. O evento aponta soluções com o objetivo de ampliar discussões relacionadas ao setor. O evento, que reúne lideranças da produção do agronegócio para um debate intenso e representativo, tem como objetivo de reforçar a qualidade na produção aliada à conservação. Olha, primeiro produzir um alimento
de qualidade e de forma ambientalmente correta. Esse é o nosso compromisso. Por isso que o Paraná está se transformando no supermercado do mundo. Nós fomos eleitos já por 3 anos seguidos como o estado mais sustentável do Brasil, no ranking de competitividade entre todos os estados. A OCDE colocou o Paraná como referência para o mundo em sustentabilidade. E nós estamos mostrando para o mundo que é possível produzir alimento de qualidade, de variedade, né? Nós somos aí o campeão em produção de alimentos por metro quadrado em quantidade e variedade. E, além disso, com o cuidado, o olhar para o meio ambiente. Só em melhorarmos as áreas degradadas do plantio, já vamos aumentar nossa produção em 30% a 40%. Então é muito importante discutir isso, produzir e conservar, porque a terra não é descartável. A partir do momento que você não pode usar e jogar fora, você tem que continuar produzindo. Então por isso é muito importante acontecer isso aqui no Londrina. O fórum é realizado em Londrina e já está na 4ª edição. Durante o dia de palestras, são apresentadas novas agendas de desenvolvimento do agronegócio a partir dos debates entre convidados e participantes. Hoje nós temos o desafio na Embrapa de levantar essas métricas, esses indicadores de sustentabilidade. A gente vem trabalhando com isso para várias cadeias produtivas, em várias unidades, projetos de pesquisa, mas nós montamos hoje grupos de trabalho, como esse, para integrar os maiores especialistas da Embrapa, tanto na parte de carbono quanto na área de sustentabilidade, para a gente discutir como a gente pode oferecer como dados oficiais, para o governo federal esses dados e informações, integrar esses dados e gerar informação e conhecimento para que possa ser usado para a comunicação, para divulgar melhor a sustentabilidade brasileira. Na oportunidade, o governador Ratinho Júnior assinou um protocolo de intenções com a Sociedade Rural do Paraná e o Ministério da Agricultura e Pecuária, que reforça a vocação do município de Londrina e do estado como polos de inovação do agro no Brasil. O estado busca ser um exemplo de inovação e sustentabilidade no setor. Então o Paraná é um estado que é exemplar no cuidado das suas matas ciliares, na questão das bacias hidrográficas, das microbacias. Agora nós estamos começando um programa que inclusive vai ser amanhã, o início vai ser um programa de proteção de 30 mil minas no estado do Paraná. Nós vamos fazer amanhã um ato de proteção de 1.000 minas no dia. Terá um programa de 30 mil minas de proteção, então os parques ambientais, então tudo isso tem colocado o Paraná como uma referência, né? E esse tipo de evento que está sendo feito aqui hoje, na Sociedade Rural de Londrina, do Paraná, ela serve justamente para a gente aprimorar isso e também mostrar para outras regiões do mundo como é possível fazer essa produção com responsabilidade ambiental. A tecnologia, ela já explica 3/4 do que nós produzimos. No passado, não muito distante, a gente se fiava na força do trabalho e na fertilidade dos solos. Isso é importante ainda, mas ficou no tempo. O jeito de tratar a terra, o avanço dos processos de fazer agricultura, materiais resistentes, tolerantes, a vinda de bioinsumos, a percepção da relevância da água como tema fundamental para o nosso futuro, menos carga química, mais carga biológica, fazem parte da nossa dinâmica evolutiva. Após 3 anos de trabalhos pela recuperação do Rio Pinheiros, os resultados aparecem. O governo do estado de São Paulo comemora os níveis e metas atingidos, mas organizações ambientais apontam que ainda há muito a ser feito. Alimentado por diversos rios menores ao longo dos cerca de 25 quilômetros de extensão, o rio também depende da qualidade da água que chega de cada um desses pequenos afluentes. O Rio Pinheiros, que corta o coração de São Paulo, era até recentemente impróprio para a vida animal. Hoje, após 3 anos de trabalho para reduzir a poluição das águas, o cenário melhorou, mas a situação em que se encontra ainda gera controvérsia entre poder público e ONGs ambientais. Para o governo do estado, que investiu cerca de 1,6 bilhão de reais, as metas foram atingidas, mas as organizações afirmam que os níveis de poluição no rio e seus afluentes ainda estão muito altos. O rio, antes das obras, eles tinham um indicador de oxigênio superior aos 30, superior a 60 miligramas de oxigênio, o que não era um bom indicador, e após
todas as obras e a revitalização que foi feita, a gente alcançou as metas da legislação que preserva, que tem um olhar de preservação, né, o olhar ambiental sobre o tema, que é inferior a 30 miligramas, e nós atingimos essa meta. Apesar dessa melhoria que a gente já percebe e a gente celebra essa melhoria, a gente ainda tem muito trabalho para ser feito. Tem muita poluição chegando no rio e não é só proveniente de esgoto. Muita dessa poluição é a poluição difusa. É a fuligem dos carros, é o óleo que vaza dos carros, é o desgaste das peças, é o entulho que cai na rua, é o lixo que as pessoas jogam em qualquer lugar da cidade. Nas margens do rio é comum encontrar capivaras que recebem atenção do Centro de Apoio e Proteção Animal, o projeto CAPA. A gente resgata muito animal com lixo preso no corpo, né? Esse lixo que as pessoas jogam na rua e vem parar no rio ou jogam direto no rio. Então, esses lixos prendem no corpo dos animais, seja capivara, aves. O governo de São Paulo afirma que entre 2020 e 2022, cerca de 105 mil toneladas de resíduos sólidos foram retiradas do leito do Rio Pinheiros, além de enormes volumes de sedimentos. O trabalho segue no local para trazer de volta a vida animal. A experiência do projeto vai servir de modelo para o processo de descontaminação do rio Tietê, onde o Pinheiros deságua. E ainda nesta edição, agricultores do Paraná investem em energia sustentável. Famosas máquinas de bicho de pelúcia são alvo de investigação da Polícia Civil. E já depois do intervalo, a gente fala sobre a paralisação no setor automobilístico dos Estados Unidos. E a OCDE aumenta a previsão do crescimento mundial. Tudo é melhor no Comprão. Tudo que você precisa, qualidade, economia, pagamento. Tudo é melhor no Comprão. Aproveite as ofertas. Batata lavada, R$ 1,99 o quilo. Banana branca, R$ 2,99 o quilo no cartão Coque. Contra filé ATC inteiro a vácuo, a partir de R$ 27,90 o quilo. Café Melita a vácuo, 500 gramas, R$ 13,79. Lava-roupas Omo, lavagem perfeita, 1 kg e 600 gramas, R$ 23,99. Tudo é melhor no Comprão. Melgarden Floricultura e Paisagismo. Serviços especializados em instalações de jardins verticais, buquês para presente, paisagismo interno e externo. Grande variedade de orquídeas, plantas, vasos, fertilizantes, terra e substrato. Na Rua Lajeado 369, bairro Pinguirito, em Garopaba. Já pensou em estar em um lugar assim? É que visitar minha morada é viver um sonho acordado. E agora ficou mais fácil para ti me conhecer. Curta Garopaba na palma da sua mão. Mais que um aplicativo, um guia turístico de tudo que você pode fazer aqui. Tem praias, trilhas e calendário de eventos. Além do turismo cultural com boas histórias. Uma verdadeira viagem pelas minhas memórias. Isso tudo sabendo se tá quente, se tá frio, com a previsão do tempo. E até notícias, informações do horário de ônibus e de telefones importantes. Baixe agora mesmo, monte seu roteiro e curta Garopaba na palma da sua mão. Estamos de volta, agora 8h15. A secretária do Tesouro americano se manifestou sobre a greve no setor automotivo. Segundo ela, é prematuro estimar o custo da paralisação. A secretária do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen, afirmou que é prematuro estimar os custos da greve nas fábricas das maiores montadoras de automóveis do país. Segundo ela, isso dependerá muito da duração da greve e de quem será afetado. Na semana passada, o poderoso Sindicato dos Trabalhadores da Indústria Automobilística iniciou uma greve em fábricas da General Motors, Ford e Stellantis. O objetivo é reivindicar melhores salários. Nesse mesmo dia, o presidente Joe Biden pediu às 3 fabricantes que façam uma distribuição justa de seus lucros recordes. Os trabalhadores pedem aumentos de 40%, como os que os executivos dessas empresas tiveram. Yellen enfatizou que a indústria vai bem e o presidente deseja ver os trabalhadores indo bem também. Ao todo, 12.700 trabalhadores dos 146 mil membros do sindicato pararam de trabalhar na primeira greve simultânea nas 3 empresas.
Um sítio arqueológico na Guatemala e uma ilha na Tunísia foram incluídos na lista de patrimônios mundiais da Unesco. O Parque Mexicano é símbolo da transição da cultura olmeca para a maia no México e na América Central. Já a ilha no norte da África preserva o que é considerada a ilha mitológica da Odisseia de Homero. O sítio arqueológico de Tacalique-Abade, na Guatemala, se tornou patrimônio mundial da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. Localizado a cerca de 200 quilômetros da capital da Guatemala, o parque é um símbolo de transição da cultura olmeca para a cultura maia no México e América Central. O sítio cobre 650 hectares nas encostas de uma cadeia vulcânica, onde existem 356 monumentos, dos quais mais de uma centena têm 6 formas diferentes de escrita. O local foi cidade comercial cosmopolita habitada primeiro por olmecas, entre 1500 a.C. a 100 d.C., depois por maias, no período pré-clássico médio. Os olmecas, que eram normalmente nômades, desapareceram, mas os maias continuaram a desenvolver sua cultura em áreas da Guatemala, sul do México, El Salvador, Honduras e Belize. A cerca de 10 mil quilômetros de distância do sítio centro-americano está a ilha tunisiana de Djerba, que também foi inscrita na lista mundial da Unesco. Considerada como a ilha mitológica da Odisseia de Homero, onde Ulisses e seus navegantes encontraram os comedores de lótus, Djerba aparece em algumas cenas da saga do filme Star Wars. Com uma área de 514 quilômetros quadrados, é a maior ilha do norte da África. A paisagem é composta por zonas desérticas à beira-mar e campos com palmeiras e olivais. E também repleta de ruínas cartaginesas e romanas, assim como casas tradicionais organizadas em torno de um pátio interno, com engenhosos sistemas de recuperação de águas pluviais. O Ministério Tunisiano de Assuntos Culturais saudou a aceitação definitiva de Djerba e considerou que se faz justiça aos esforços conjuntos das autoridades e da sociedade civil. A Tunísia tem agora 9 patrimônios mundiais da Unesco, incluindo Medinas, cidades antigas como Tunis, Susi e Cairouan, o sítio púnico romano de Cartago ou o anfiteatro de El Djem. Pelo menos uma pessoa morreu em uma série de ataques de drones contra a cidade ucraniana de Lviv. 3 armazéns foram destruídos por bombardeios. Drones atacaram Lviv, na Ucrânia, nas primeiras horas desta terça-feira, causando morte e destruição. A cidade, que fica perto da fronteira com a Polônia, foi uma das mais seguras no país atacado, mas vem sendo alvejada pela Rússia nos últimos meses. O governo local lamentou os ataques e afirmou que os esforços de limpeza continuam. 3 depósitos foram destruídos e as autoridades informaram que os locais eram usados por uma instituição de caridade para armazenar ajuda humanitária. Um jornalista da AFP no local relatou várias ondas de drones, explosões e o movimento de veículos pesados pelas ruas na madrugada durante o toque de recolher. As forças aéreas ucranianas afirmaram que realizavam uma operação de defesa. Na região de Mykolaiv, 10 drones foram destruídos durante a noite. A queda de destroços de um alvo russo abatido danificou máquinas agrícolas em uma empresa, mas não houve vítimas. Na região centro-leste, o distrito de Nikopol ficou sob fogo de artilharia que danificou casas, uma linha de energia e um gasoduto. A OCDE aumentou a previsão de crescimento no PIB mundial para 3%, 0,3 acima do número anterior. O aumento se deve ao avanço da economia americana e dos países emergentes, como o Brasil, por exemplo. A economia mundial deve crescer a um ritmo de 3% do PIB em 2023. O anúncio foi feito nesta terça-feira pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que aumenta em 0,3 a previsão anterior, ao mesmo tempo que expressa mais prudência para 2024. No relatório mais recente sobre as perspectivas de crescimento e de inflação do mundo,
O organismo internacional afirma que o impacto de uma política monetária mais restritiva é cada vez mais visível. O crescimento mundial será maior em 2023 graças aos Estados Unidos, cuja economia pode registrar avanço de 2,2%, e aos países emergentes. O PIB do Brasil vai crescer 3,2%. A Índia deve registrar avanço de 6,3%. A Rússia 0,8% e a África do Sul 0,6%. Entre os países do grupo BRICS, apenas a China teve a perspectiva de crescimento revisada para baixo, a 5,1% do PIB. Na zona do euro, o crescimento em 2023 será de 0,6%, afetada pela Alemanha, que pode entrar em recessão. A Espanha vai registrar o crescimento mais expressivo entre os principais países da eurozona, com avanço de 2,3% do PIB. Em 2024, o crescimento mundial será de 2,7%, ainda sob efeito da inflação e das taxas de juros elevadas. Há mais de 18 meses, os bancos centrais de todo o mundo aplicam aumentos consideráveis das taxas de juros para conter a inflação, reavida pela pandemia e pela guerra na Ucrânia. E você vai ver a seguir: famosas máquinas de bicho de pelúcia são alvo de investigação da Polícia Civil. Agricultores e pecuaristas do Paraná estão investindo cada vez mais em energia renovável. Programa de incentivo já beneficiou mais de 6 mil propriedades. É depois do intervalo. Aí, galera apaixonada por carros, motos e objetos antigos, curte o bom e velho rock and roll, música ao vivo, show, gastronomia típica de pub e ainda o chopp bem gelado, coroado como o terceiro melhor do Brasil. Tá na hora de vir pro D20, pessoal. Vem viver essa experiência com a gente. Somos a JJ Hotels Group. Com uma equipe especializada, vamos ajudar o seu hotel ou pousada a crescer nas vendas. Cuidamos de toda a parte de marketing e central de reservas, para que o seu hóspede tenha um atendimento privilegiado e a atenção que ele merece. Além de uma experiência de 10 anos no mercado, contamos com os melhores sistemas para o controle da sua hospedagem. Você se preocupa em receber os seus hóspedes, nós nos preocupamos em levar eles até você. O governo acaba de lançar o programa Estrada Boa. Serão 1.500 quilômetros de estradas recuperadas e pavimentadas em um investimento de mais de 2 bilhões de reais. Mais de 200 municípios serão beneficiados com obras em 600 locais. É muita obra. Com isso, teremos mais segurança nas estradas, menos custo de transporte, além de milhares de novos empregos. Programa Estrada Boa é a nossa infraestrutura levada a sério. Governo de Santa Catarina. Olá, estamos de volta, agora 8h24. Foi deflagrado hoje a Operação Bicho Impossível, shoppings e supermercados na Grande Florianópolis e também em Criciúma, no sul de Santa Catarina, foram visitados pelas forças de segurança do estado. Quem traz mais informações é o repórter Vinícius Pacheco. Boa noite, Vini. As máquinas de bichinhos de pelúcia estavam adulteradas, é isso? Olá, boa noite, Andréia. Sim, estavam com alterações, mas isso eu explico já. Primeiro, vamos destacar que a operação realizada hoje visitou 7 alvos da Grande Florianópolis em shoppings e supermercados nos municípios de São José, Florianópolis, Santo Amaro da Imperatriz e Palhoça, além de Criciúma, no sul do estado. Todos os locais onde foram cumpridos mandados de busca e apreensão pertenciam ao mesmo grupo que está sendo investigado por lavagem de dinheiro. A investigação indica que essas máquinas, muito comuns em todo o país, eram usadas para lavar dinheiro do jogo do bicho. Essa ação é a sequência da Operação Zoológico, realizada para apreender elementos em residências de pessoas que atuam com o jogo de azar ilegal. Inclusive, em julho, foram cumpridos 34 mandados de busca e apreensão no estado. E a partir desses indícios colhidos lá na época, foi desencadeada a operação de hoje. Além da prática de lavagem de dinheiro, a
A operação da polícia também investiga o fato das máquinas estarem programadas para funcionar em ciclos. Por exemplo, a cada 20 tentativas, apenas uma iria funcionar, independente da habilidade da pessoa que estava tentando pegar o bicho de pelúcia. Ato considerado como estelionato. Durante a ação, ninguém foi preso. Apenas foram cumpridos mandados de busca e apreensão nos locais. São essas as informações, Andréia. Eu volto contigo no estúdio. Obrigada, Vini. E a energia renovável no campo já é uma realidade. O Brasil é um dos países que mais investe em novas tecnologias no setor. No Paraná, mais de 6.600 projetos já foram instalados, beneficiando a área rural. O que era um problema virou uma solução que dá lucro. Os dejetos desta propriedade em Toledo, no oeste do Paraná, agora viraram fonte de energia. O aumento da receita foi considerável, já que com a certificação da área, a produtividade também aumentou. Chegou no patamar que tu não tinha mais, chegou no limite de 1.700 animais. Não tinha mais lavoura para jogar os dejetos, não podia mais aumentar porque a área é pequena. E eu trouxe a ideia de fazer o biodigestor. Nisso, nós tripliquemos a suinicultura, quase tripliquemos também a vaca leiteira. E o nosso problema maior era os dejetos, né? E por causa da usina, nós se livremos dos dejetos. Hoje estamos livres, estamos tranquilos. Estão vendendo gás. Estamos vendendo gás e vendendo adubo sólido. Mas para que o projeto do seu Emílio saísse do papel, foi preciso investimento. Não pode imaginar que um produtor de suínos, de leite, tenha dinheiro em caixa para fazer investimentos grandes em tecnologia, né? Então a possibilidade de ter um financiamento como o Renova Paraná foi assim decisivo para que a coisa acontecesse. Então, a partir daí, com a perspectiva de financiamento, nós conhecemos essa granja aqui, como conhecemos várias outras, e aqui nós percebemos a grande vontade do seu Emílio de sair de uma granja praticamente artesanal para uma granja muito profissional. Ele tem esse dom, né, esse empreendedorismo latente. E começamos a conversar sobre o que podia se acontecer com o biogás aqui, os potenciais que ele já tinha e como podia ficar. Então a primeira coisa foi mostrar para ele que se ele adotasse tecnologias para o biogás, ele estaria ao mesmo tempo entrando num processo de sustentabilidade ambiental muito forte e que eu ia ter o Instituto Água e Terras, ia reconhecer isso e ia liberar o aumento das produções dele. A propriedade do seu Emílio e outras 6.600 foram beneficiadas com o programa Renova Paraná. A iniciativa apoia as famílias de produtores rurais na implantação de um sistema próprio para a geração de energia, seja por meio de placas solares para gerar energia elétrica ou processamento de biomassa para a produção de biogás e biometano. Mais de R$ 1,2 bilhão já foram investidos no estado. Felizmente, estamos tendo resultados maravilhosos, porque o nosso objetivo está sendo alcançado, uma vez que quando nós iniciamos o programa, era para sensibilizar os produtores rurais do Paraná, das diferentes cadeias produtivas, a fazerem geração própria de energia. E você viu os números, nós temos em 2 anos 21.500 produtores aproximadamente que já adotaram predominantemente energia solar, que é maravilhosa, tem suas vantagens e tal. Mas o nosso esforço agora é fazer com que, principalmente os criadores de proteína animal e as agroindústrias que têm resíduos agroindustriais, portanto, resíduos orgânicos, tanto dejetos quanto resíduos agroindustriais, são resíduos orgânicos. Eles são passíveis de você tratá-los em biodigestão, gerando metano, que é o biogás no primeiro momento, e a filtragem para biometano. Então, isso é uma riqueza que ele tem 2 grandes vantagens. A primeira delas é que quando você trata dejeto, o órgão ambiental autoriza você fazer uma internação maior de animais. Então veja o caso dessa unidade produtiva que nós estamos.
ele tinha 1.700 animais. À medida de que ele construiu o biodigestor e ele está tratando dejetos adequadamente, ele já está autorizado a chegar em 7.800 animais. E isto vai possibilitar ele multiplicar por 3,5 vezes a renda bruta da propriedade. A segunda grande vantagem é a geração da própria energia. Isto é, ele tem energia, seja para gerar energia elétrica, seja para ele processar para biometano, que é um combustível equivalente ao gás natural veicular, o GNV, e ele pode se autoabastecer nos seus veículos, desde que veículos adaptados a GNV, ou, como é o caso aqui, comercializar este combustível para duas empresas, numa cooperativa e outra empresa, que fazem o transporte de produtos agrícolas aqui na região. Mas existe uma terceira vantagem ainda, é que o digestato, que é o que sobra do biodigestor, depois de gerar o gás, ele é um produto orgânico altamente rico em minerais, em princípios que se usa para fertilização, substitui adubo químico. Então ele vai ter um produto a mais que ele tanto pode usar, mas principalmente no caso dele, comercializar. No Espírito Santo, pesquisadores ouvem cantos de baleias para saber como elas se comunicam e observam seus movimentos para medir como o tráfego marítimo as perturba. Entre os meses de junho e novembro, as baleias jubarte estão em período reprodutivo, época em que se aproximam da costa brasileira. No Espírito Santo, a passagem dos cetáceos é acompanhada pelo projeto Amigos da Jubarte, fundado em 2014. Além de monitorar e registrar com imagens a temporada das baleias, pesquisadores também se dedicam a captar o canto e os sons que elas utilizam para se comunicar. Mas o canto da baleia para mim é o mais legal, porque a gente pode fazer estudos com esses cantos e a gente compara os dados, os cantos que a gente escuta aqui com cantos de outros lugares do Brasil, do mundo inclusive, e faz comparação entre esses cantos. Então é muito legal e é realmente uma sensação muito boa de escutá-las assim. Desde 2018, a plataforma Jubarte.lab realiza pesquisa científica, desenvolvimento da educação ambiental, fomento da atividade turística e monitoramento da observação das baleias. A gente consegue medir em vários trechos do corpo do animal a curvatura, ou seja, a circunferência do corpo do animal. E nessa posição bem retilínea, a gente consegue ter a visualização dos pontos, do ponto inicial até o ponto final. Então a gente tem o entalhe da nadadeira caudal até a parte mais frontal da baleia e todo o contorno bem aparente. O material captado no mar revela como o tráfego marítimo pode perturbar os animais. E aí, nesse momento de estresse, a gente consegue observar que as atitudes do animal já mudam, né? Ele se locomove mais rapidamente, às vezes ele está em descanso, ele começa a se movimentar mais ativamente, aumenta a velocidade de nado. Ele pode estar num trajeto retilíneo, ele começa a se deslocar sem uma trajetória muito bem definida. De acordo com os pesquisadores, da mesma forma que a população de jubartes vem crescendo, o tráfego de embarcações também tem aumentado, o que eleva o risco de colisões. E essa edição do Pix News fica por aqui. Mais notícias no nosso site pixtv.com.br. Obrigada pela companhia, boa noite e até amanhã. Pix TV é conteúdo todo dia.